Tem momentos da vida que todos nós vamos conviver com pessoas que muitas vezes, por ter mais que você, às vezes migalhas a mais no sentido de financeiro, às vezes essas pessoas elas vão se sentir superior a você. Só que normalmente quando isso acontece, às vezes é uma questão de ego, uma questão de caráter da pessoa, de personalidade, ver quem tu é. E ela vê que apesar de muitas vezes tu tá ali num processo, muitas vezes tu tá numa pobreza, porque tu tá no início de vida, tu tá recém estudando, tá recém se descobrindo. Muitas vezes a pessoa ela vê que mesmo nesse lugar de iniciante, de processo de andamento, tu ainda tem mais brilho que ela. E ali as coisas começam a incomodar. A inveja começa a se mostrar. Muitas vezes essas pessoas é quem tá do teu lado. É uma pessoa que ou é teu relacionamento, ou marido, ou esposa. É aquela pessoa que sente inveja. E normalmente isso cai muito em mesa é os maridos. Os homens que têm inveja das mulheres que estão com eles. Então, aquele homem que ele o tempo inteiro ele tenta barrar a mulher, denegrir a imagem dela, diminuir, inferiorizar, porque ele vê que ela brilha mais que ele, mesmo que ele ganhe mais que ela. Mesmo que ele tenha uma profissão ali de título maior do que ela. Então ele vai tentar rebaixar essa mulher. Porque muitas vezes sente a energia forte, muito cheias de si. É aquelas pessoas muito confiantes nelas mesmas, muito guerreiras, muito batalhadoras. Aquelas pessoas que apesar de apanhar, de cair, de muitas vezes tá apanhando na cara. A pessoa ela tá ali no braço guerreando pro caminho dela. Essas pessoas têm um brilho a mais. Essas pessoas têm uma energia de movimento, uma energia principalmente de Exu Pombagira, de Lúcifer, tem uma energia muito mais forte. Porque são pessoas que, independente da tempestade, e ainda mais para quando é filho de Ansan, independente da tempestade, dificilmente essas pessoas vão desistir da vida, vão desistir das coisas. São pessoas insistentes. E muitas vezes são pessoas que atacam o ego e a fragilidade e a sombra de uma pessoa fraca, de uma pessoa ingênua, imatura, que tem medo da própria vida, que tem medo muitas vezes de sair da proteção da mãe e do pai. Porque hoje é o que mais acontece. As pessoas com 40 anos morando com os pais têm medo de avançar a fase ali no tarô. Tá parado lá atrás ainda. Não saiu nem da carta do louco, tá naquele início dos arcanos ali. A pessoa ela não tem culhão para fazer as coisas. Então, todo mundo que faz ataca ela. Ela julga, ela sente medo, ela critica. E, gente, normalmente, nós somos as pessoas que estão brilhando a mais, olhando por um todo. A gente é a pessoa que está incomodando. E é para nós que ele vai trazer essa mensagem e está trazendo, principalmente. Não para quem está sendo diminuído. Saibam que tem muita coisa para acontecer ao longo desse ano ainda. Tem muito plot twist para acontecer na vida de muitas pessoas. E às vezes tu tá pisando que vai te dar um baile depois. Às vezes é a pessoa que hoje tu tá achando que muitas vezes tu tá rebaixando ela pelo trabalho dela, que ela tá fazendo naquele momento. Porque às vezes ela tá aprendendo, ela tá num trabalho, no outro. Não julguem o trabalho das pessoas, gente. Tem gente que tá limpando o chão e quando tu vai abrir a mesa, vê o caminho filho de Lilith e Lúcifer. Tá limpando o chão naquela fase de vida porque eles estão deixando. Porque é filho de duas deidades ali. Então, em um estralar de dedos, a vida daquela pessoa muda. Só que vai ter um caminho difícil para aprender o valor das coisas. Quanto mais egregores, quanto maior, mais difícil vai ser a tua vida. Porque mais responsabilidade eles exigem da gente. Tu tem que aprender o valor de ter as coisas. Então, o que eu venho dizer para vocês é: não deixe ninguém diminuir vocês. Isso vem muito de meia-noite. Não deixa ninguém te dizer o que tu tem que fazer. Ninguém escolher por ti. Ninguém decidir a roupa que tu tem que usar, a maquiagem que tu vai usar, o tipo de cabelo, a cor de cabelo. Se tu quer ter filhos ou não quer ter filhos.
Essas decisões são de ti e é de cada um. São decisões de vida. Se abre uma porta aí, tem toda uma trajetória, são decisões de vida. Confia nas tuas forças, confia nos teus braços, porque muitas vezes quem sai do teu caminho é porque não é pra estar. E, gente, toda a verdade está sendo revelada. Essa semana, não sei se vocês pegaram os signos, se vocês pegaram as outras lives do início da semana, tá tudo aqui no feed. É uma semana onde tem muito trabalho de pomba-gira. Principalmente aí de Dona Padilha, de Dona Mulan, mas principalmente de Dona Padilha. Ela tá com um espelho te mostrando quem é quem na tua volta. Te mostrando as pessoas como elas são. E hoje foi engraçado, porque ela me mostrou, ela tirou uma cortina na minha cara que eu fiquei assim, ó, foi intenso o babado. Mas é muito bom ver as pessoas com o olho, com a visão de quem elas são realmente, de quem elas estão ali. Não é porque a pessoa está sendo simpática contigo, não é porque a pessoa é tua amiga, não é porque a pessoa está do teu muitas vezes que é uma pessoa de confiança. As maiores cobras muitas vezes são os teus melhores amigos. Não te respondi lá porque eu não consegui nem entrar no comercial hoje. Eu cheguei em casa muito tarde, embolado numa consulta. Abram os olhos, gente. E está sendo muito elucidado para todos o caminho essa semana. E isso não vale só para o sentido de trabalho e relacionamento, sentido Dona Padilha. Isso vale para o âmbito de trabalho também. Tem muita pessoa que está com vergonha de trabalhar no trabalho. Tá com medo do que os outros vão pensar, do que o outro vai falar, do que o outro não sei o quê. Não tenham vergonha, gente. Não importa o que tu vai estar fazendo. Tu pode estar fazendo qualquer coisa, independente do tipo de relação, familiar, amoroso. Ela vai te criticar. E tu vai passar de ruim. Não tentam agradar. A autoestima mais baixa que existe é aquela pessoa que tenta agradar os outros o tempo inteiro. Que quer ser benquista, que quer ser bem vista, que tem que manter a imagem. Tem que manter a imagem pra quem? Porque, gente, o mundo tá explodindo de gente, ninguém tá nem aí com ninguém. Na vida adulta, ninguém tá prestando atenção em ti. As pessoas estão vivendo a vida delas, muitas vezes com muita coisa ao mesmo tempo. Então, tu vai cuidar dessa imagem pra quem? Ok, a gente tem que cuidar da nossa imagem profissional, âmbito de trabalho, ok, não tô falando disso. Mas eu tô falando em relação, tu não pode ser tu como tu é pra cuidar da imagem por causa de quem? Por causa de uma pessoa que muitas vezes quer menos do que tu? Tem menos consciência, tem menos inteligência, tem menos disposição pra tudo. Pessoa inferior em relação a tudo. E aí tenta te rebaixar a tua energia, o teu nível pra se estar do lado. Não tem como conseguir. Não vai conseguir. Pessoas grandes não ficam com pessoas pequenas. É aquilo que o tarô sistêmico, quando tu é uma grande pessoa, quando tu tem a tua autoestima, a tua confiança, o teu trabalho, os teus objetivos, os teus propósitos, tua visão a longo prazo, tu não vai querer ficar com qualquer pessoa. Ou a pessoa não vem. É barrado. Axé, seja bem-vindo. Então, gente, olhem pra vocês mesmos. Coloquem um espelho e olha o que tu tá fazendo da tua vida. Como tá sendo os dias? Tu tá acordando, tu tá indo pro trabalho, tu tá voltando pra casa. O que tu tá fazendo? Oi, Paula, boa noite. Tu tá fazendo a tua rotina, tu tá só nessa rotina? Olhem para as pessoas do lado. Tem muitas pessoas que se perdem dentro de relacionamentos longos, de casamentos, porque desistiu de sair daquele casamento. Ah, porque eu não vou encontrar ninguém. Ah, porque eu já tô acostumado. Ah, porque não sei o quê. Tá se perdendo de ti. E a pessoa também tá se perdendo dela. Porque vai cada um para um lado. Então, olhem para vocês. Porque para vocês saberem se o lugar que vocês estão, as pessoas que vocês convivem, o que vocês fazem, faz sentido para vocês, tu precisa te entender. Saber quem tu é. Saber o que tu quer no meio desse caos todo. Oi, amiga. O que tu quer no meio de toda esse movimento? Porque, gente, de verdade, se a gente não tem direção, não tem propósito e não tem individualidade, que é aquelas pessoas que eu já atendi pessoas que
muito forte a relação familiar, e tudo era uma decisão coletiva. As vidas sociais individuais era uma decisão no grupo da família. Isso não pode acontecer. Porque senão tu cria uma bolha de superproteção. Quando a mãe e o pai morrem, que some essas figuras, vão ficar perdidas. Excesso de superproteção. Excesso de coisas. Então isso lá na vida adulta, lá na frente, vai transformar nos adultos bundão. Tudo fraco, escorado nos relacionamentos. É aquele homem que procura a mulher para a mulher virar mãe, é aquela mulher que procura o homem para o homem virar pai. Então, olhem para vocês. Olhem para o que vocês estão construindo, para o que vocês estão cultivando, para quem vocês estão dedicando o tempo de vocês. Às vezes tu está dedicando o tempo à pessoa errada. Tu devia estar dedicando aquele tempo para ti. E tu tá o tempo inteiro no outro, se preocupando com a vida do outro. E, gente, todos nós, a gente tá o tempo inteiro em evolução, em constante despertar, se redescobrir, redespertar. A vida tá em constante movimento. Então, muitas vezes, vem questões na tua vida, vem problemas no teu caminho para tu resolver. Vem coisas para tu realinhar na tua jornada. Na jornada dos teus, da família que tu tem hoje, que tu constituiu hoje. E é para isso que tu tá ali, para resolver os teus perrengues, para depois tu poder levar pro outro, ou muitas vezes através do teu exemplo. No relacionamento de 23 anos, estou tentando sair, mas não consigo. Sou independente, mas o meu marido não é, ruim, sinto mal por isso. Não se sinta. Não se sinta porque, tipo assim, se ele tá buscando alguma coisa, fazendo um curso, alguma coisa, tudo bem, tu pode oferecer um apoio financeiro, mas não oferece a tua companhia, porque senão tu vai morrer ali. Tu precisa viver o novo. Se já não dá, e imagina, é muito tempo. É desde infância praticamente. É muito tempo. É uma história. Mas, de repente, essa história já não ressoa mais com a tua banda. E isso acontece muito. A gente vive grandes amores, grandes histórias de amor. E daqui a pouco aquilo não ressoa mais com a tua energia, com a tua banda. E aí tu fica pensando, saio, não saio, aqui é seguro, ah, mas eu gosto da pessoa, ah, mas tem a pessoa. Para de pensar na pessoa. A pessoa, na hora de terminar contigo, ela vai pensar nela mesma. Ela não vai ter medo de dizer que quer terminar contigo, tu pode ter certeza. Principalmente para quem é os cavaleiros de copa e os homens narcisistas. Ele não vai ter medo de terminar contigo. Ele já não teve, para muitos. Ele não vai ter medo. É uma pessoa narcisista, muitas vezes. Cavaleiro de copas é extremamente narcisista, num sentido mais sombra. É aquele homem que ele tá ali, ele é amoroso, demora para se apaixonar, se apaixona, vive a história, mas ele nunca perde a individualidade dele e ele nunca vai pensar mais em ti do que nele mesmo. Não que a gente não tenha que ter isso, né? Não no sentido sombra, de pensar mais no outro. A gente tem que pensar mais na gente do que no outro, obviamente. Tu vai, nem tipo assim, é uma pessoa que tem empatia, quase sempre, às vezes, tu vai estar ali dando um suporte maior do que tu poderia em determinado momento. Mas é uma relação de parceria. A outra pessoa também vai fazer isso contigo. Então, é uma parceria. As pessoas se relacionam. É fluido, não é estático. O relacionamento de longo prazo, gente, é muitas questões para lidar. Tem que investir. Eu sempre fiz a analogia de uma planta. Nasce uma sementinha e tu tem que nutrir aquela árvore, tem que dedicar tempo. É uma área da vida. Então, eu sou bem metódico. Sou geminiano com lua e virgem. E também sou gestor de projetos. Então, para mim, relacionamento, eu reservo um tempo na minha agenda para eu dar atenção para o meu relacionamento. Porque se tu não dá atenção, a coisa vai murchando. E muitas vezes as pessoas cumprem o que elas vieram te trazer. Ou o que tu veio trazer a elas. Também tem isso. Nem todo relacionamento veio para ficar. Nem todo amor veio para durar. Nem todo amor é o teu real amor. Então, muitas vezes são pessoas passageiras. Os médiums de cura um com os outros. Vem, passa, aprende o que tem para aprender e somem. Nunca mais se vem. E muitas vezes as pessoas ficam presas nesses homens. É difícil? Falar é fácil, viver é muito difícil. Relacionamento, amor, coração é uma coisa que vai mexer com todo ser humano. Independente, até os mais frios, mais fechados. Esses são os que mais sofreram, que mais estão magoados e com medo de lidar com a própria sombra. Porque quando tu coloca um espelho na tua sombra, que tu começa a trabalhar com isso, tu vai ver que tu vai acabar te abrindo mesmo. Quando tu estiver fortalecido, quando tu
literalmente estiver bem contigo mesmo, tu vai conseguir te abrir para um relacionamento. O que que acontece? Tem que fechar o relacionamento para o trabalho andar. E isso é um trabalho muito comum na vida de principalmente os médiums de trabalho. A pessoa vem para a mesa, vida amorosa toda trancada, trabalha aqui, há muito movimento na energia de trabalho, para a pessoa focar a energia. Se tu conseguir manter um equilíbrio entre cuidar da tua vida amorosa, cuidar da tua saúde, de ti, de todas as esferas da vida, tranquilo. Mas se tu quiser descompensar traumas da tua infância, questões de figura de pai e mãe ausente num relacionamento, tu vai te alienar, tu vai criar dependência psicológica. E, gente, não existe nada mais tóxico do que uma pessoa dependente emocionalmente de ti. Eu já fui a pessoa dependente, mas eu acabei terminando. Mas eu já tive duas pessoas que nem viraram relacionamento. Eram pessoas que, tipo assim, eram amigos, que na cabeça deles eu era o amor da vida deles. Mas nunca dei estrela de nada. Mas pessoas que criaram dependência através de uma amizade que foi direcionando para uma relação muito tóxica, criaram dependência emocional. E é terrível a pessoa, no caso, eu estava sentindo aquilo, a cobrança de uma pessoa dependente de ti. Ela te cobra, ela te ama o tempo todo, ela justifica o mal-estar dela por causa das tuas ações. Mas tudo é culpa tua. E aí aquilo vai te sugando, tu vai te sentindo culpado, tu vai te sentindo ruim, tu vai te sentindo um lixo e devolver essa energia negativa pro outro. Algumas pessoas familiares que vieram falar comigo, eu mandei todo mundo. Tendência. Compra passagem pro ônibus chamado Inferno e vai. Eu disse pra ela, vai todo mundo, tu e a família inteira, depois a gente se encontra tudo lá, já tô lá. Ai, como o Jimmy tá diferente. Sim, meus ouvidos não são mais pinico pra ouvir merda de gente que é invejosa. De gente que tá me mentindo na minha cara. E, gente, muitas vezes a pessoa tá te mentindo na tua cara. Você tá fazendo um papel de palhaço. Palhaça. E ela tá como tua amiga. Super educada, super gentil. Cuidado com essas pessoas, gentil demais. Quando uma pessoa, ela te lança meio uma coisa, tu devolve. E ela não te devolve o tapa, ela absorve e te devolve uma gentileza, isso é manipulação. Isso não é inteligência emocional. Isso é manipulação. Tu pode pesquisar no que tu quiser. Se tu me atacar e eu começar o tempo inteiro a te agradar, ser gentil, te agradar, ser passivo, eu tô tentando te manipular. No momento que tu cair no encanto, que tu baixar a guarda, eu domino. Eu faço amizade contigo e te ataco nas costas. Então,